Olá, graça e paz a todos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quem era o Deus daquele século de 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4. Para entender a fundo esse assunto, eu vou estar lendo aqui junto com vocês todo o capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos estar lendo todo esse capítulo para contextualizar o assunto. Então vamos lá começar essa leitura. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Até aqui já está dando uma ideia mais ou menos do que se trata o Deus daquele século, que muitas pessoas pensam, muitos irmãos evangélicos pensam que o Deus que está tratando naquele versículo seja um ser Satanás, um ser espiritual. Mas depois dessa leitura, vocês vão ver que não é, que não se trata disso. Vamos continuar aqui o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Versículo 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Versículo 12 agora. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós vemos aqui no capítulo 3, quem é esse Deus tratado no versículo 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Esse Deus é Moisés, eram as leis. Eles ainda estavam muito apegados às leis da Torá, que foi por Cristo abolido. Então não tem nada de Satanás, não tem nada desse ser espiritual. As igrejas evangélicas pregam isso para escravizar os fiéis.
mas eles não mostram o capítulo 3. Essa leitura do capítulo 3, que contextualiza todo esse assunto. Nós temos que entender que muitas vezes nós estamos lendo um capítulo achando que acabou aquele assunto, mas na verdade continua no próximo. Temos que estar muito ligados nesse aspecto. Quantas vezes eu já li a palavra, li até o final do último versículo do capítulo, achando que tinha acabado o assunto, mas quando eu li o próximo eu via que era a continuação. Na antiguidade, eles liam as escrituras por pergaminhos. Pergaminhos não tinha essa de próxima página. Era um rolo assim, ó. Enrolava, o pergaminho se enrolava no rolo. Não tinha essa coisa de divisão de capítulos. Então vamos continuar aqui. 2 Coríntios, versículo 1 até o 3. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus, pelo contrário. Mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Aí no versículo 4, para finalizar. O Deus desta era, daquela era que Paulo falou, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que foi que cegou o entendimento daquele povo para que não vesse a graça que foi revelada ao apóstolo Paulo desde os tempos eternos? A lei de Moisés. O capítulo 3 mostra isso claramente. Não tem nada de Satanás, não tem nada de diabo como ser. Não tem nada disso. Então é isso. Eu quis trazer essa mensagem para vocês e voltar a gravar vídeos, porque eu estava um tempo sumido. Eu acreditava na volta de Jesus. Depois eu fui entender que todo olho veria a volta de Jesus. Todos os judeus daquela geração. Porque Jesus disse que não passaria daquela geração sem que tudo se cumprisse. Para a gente ler isso aí e não compreender, o véu tem que estar posto na face de cada um. Então é isso. Se inscreve aqui no canal. Deixa aqui o seu like. Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo.